A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Uma boa noite a todos. Que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte do círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já eu quero agradecer a você que tem participado, que tem se envolvido com a obra de Deus. Há várias formas de nos envolvermos com a obra do Senhor: indo à igreja, fazendo reuniões em casa, ajudando ao próximo, participando de grupos de oração, grupos de leitura. E é isso que eu convido a você, meu amado, que venha participar com a gente, né? Que venha se envolver, né, na obra do Senhor. Amém? Nós hoje vamos ler o capítulo 3 de Deuteronômios, né? Onde vai falar da vitória sobre o Og, o rei de Bazã. Capítulo 3 de Deuteronômios. Depois voltamos e subimos rumo a Baza. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. E o Senhor me disse: Não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, com todo o seu exército, e dele também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós o destruímos completamente, tal como havíamos feito com Seom, rei de Hesbom. Destruímos todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais, todos e os despojos das cidades, tomamos como espólio de guerra. Foi assim que naquela ocasião tomamos 16 desses dois reis amorreus, o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro do Armon até o monte Hermon. Os sidônios chamam Hermon de Sirion, os amorreus a chamam de Sinir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pelas medidas comuns, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabã dos Amonitas. A divisão da terra. Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Armon, até mais da metade dos montes de Gileade, com suas cidades, deu às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade, e também toda Bazã, o reino de Og, deu a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob, em Bazã, era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes de Manassés, conquistou toda a região de Argob, até a fronteira dos Jesuritas,
e dos Macatitas. Essa região recebe seu nome de modo que até hoje Bazã é chamada povoado de Jair. E de Gileade a Maquir, as tribos de Ruben e a Gade de a região que vai de Gileade até o ribeiro de Armon. A fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale de Jaboque, na fronteira dos Amonitas, deles também Araba, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Araba, que é o mar salgado, abaixo das encostas de Pisga. Naquela ocasião, eu lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes esta terra, para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos, e eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar cada um à propriedade que lhe dei. Naquela ocasião também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa do Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse. Não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto de Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordem a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será aquele que atravessará à frente deste povo. E lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Aqui Moisés está relembrando o acontecimento, está relembrando a caminhada da qual Deus fez com que o povo caminhasse. E ali está falando de Moisés, que veria ao longe, mas não entraria na terra prometida. E ali Deus está passando a Josué, né? Para que Josué seguisse os passos, seguisse as ordens de Deus, seguisse como profeta do povo. Então, meus amados irmãos, sabe o que me faz refletir sobre a vida de Moisés? Me faz refletir o seguinte: que a terra que o Senhor tem para nós, a verdadeira terra prometida, os céus, a cidade santa, a terra reestruturada, a terra que Jesus foi nos preparar.
Essa é muito maior do que qualquer planeta, do que qualquer terra deste mundo que o homem possa alcançar. Moisés, neste momento, acredito que passa pela sua cabeça, né, que havia algo melhor preparado para ele. E creio que Moisés está na presença de Deus, porque Deus, ele é justo, Deus é justiça, Deus não é mau, Deus é bom. E Moisés conduziu esse povo até ali, para herdar a terra que foi prometida aos seus antepassados. Deus é fiel, Deus é justo. E melhor do que uma terra que tem que ser arada, tem que ser plantada, tem que ser semeada, é a terra prometida por Deus a cada um que se achega a Ele. Uma terra sem pecado, sem maldade, sem guerra, sem dor, né? Talvez neste mundo, muitos de nós não venhamos a alcançar tudo aquilo que esperamos. Muitos almejam mansões com piscinas, com carros de última geração, com sítios gigantescos, com fortunas, com jatinhos, fama neste mundo. Mas por mais que o ser humano possa alcançar nesta vida terrena, não se compara ao que o Deus tem preparado para nós. Não se compara à terra que Deus tem para nós. Os céus nos aguardam, meu amado irmão. Devemos viver sim neste mundo aqui, viver de forma correta, de forma justa. E tenha certeza que muitos alcançarão a fortuna e os bens que tanto buscam. Muitos se contentam com o que têm, muitos nunca vão se saciar. A ganância toma conta do coração. Mas melhor que todas as coisas é saber que desta vida, que nós não vamos levar nada, a única coisa que levamos ou é a salvação ou é a perdição. Está nos aguardando a terra preparada por Deus para cada um de nós. Amém, meus amados irmãos? Eu vou ficar por aqui. Reflitam. Aqui Moisés está recapitulando, mas reflitam, queridos e amados irmãos, na caminhada desse povo, tudo que lutou, tudo que buscou, tudo que queria, todas as riquezas, tudo que foi levado em suas mãos, não é comparado ao que o Senhor tem para cada um. Nem naquela época, nem nesta época e nunca será. Nada pode se comparar ao que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Eu vou parar por aqui para que não fique muito longo o meu comentário. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma boa noite a todos, que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para vocês que estão chegando agora no canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a você pela compreensão, né? Ontem eu não pude gravar devido a minha esposa, ela está no hospital. Eu fiquei até umas 3 horas da madrugada lá com ela, na emergência lá, e ali não tinha como gravar. Mas hoje estamos aqui de volta com você. Ore pela gente aí, meus amados irmãos, né? Nós estamos passando por um processo, né? Aonde Deus está no controle. Temos fé em Deus. Aconteça o que acontecer, permanecemos fiéis a Deus, né? Amém?
Hoje nós vamos ler o capítulo 35, que vai falar das cidades dos levitas. 35 de Números. Disse mais o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidade aos levitas, em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores da cidade que dareis aos levitas desde o muro da cidade para fora serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2000 côvados. Do lado sul, 2000 côvados. Do lado oriental, ocidental, 2000 côvados. E do lado norte, 2000 côvados, ficando a cidade no meio. Estes lhe serão os arredores da cidade. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, às quais dareis, para que nelas se acolha o homicida. Além desta, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis ao levita serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tornareis muitas. Se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará da sua cidade aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Esta cidade vos serão para refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis desde o lado do Jordão, e 3 dareis à terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Todavia, se alguém ferir outrem com um instrumento de ferro, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida, o vingador do sangue o encontrará o homicida e matá-lo-á. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento,
ou não o vendo deixar cair sobre alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal. Então a congregação julgará entre o matador e o vingador o sangue segundo as leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se alguém, de alguma sorte, o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossa geração em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar outras será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitais, no meio da qual eu habito. Pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Aqui Deus está mostrando as leis acerca do crime do assassinato, né? E, e naquela época era olho por olho e dente por dente, né? E hoje nós temos quem julga é o nosso Deus. Dele é a vingança, dele é o juízo e não nós. Deus sabe fazer a sua justiça, amém? Esse é um assunto polêmico que eu prefiro não estar comentando muito, para não causar desavença, não causar confusão, amém? Amanhã estaremos encerrando o livro de Números, né? E vamos iniciar logo em seguida Deuteronômios, que é o quinto livro de Moisés, chamado, né? Deuteronômios. Amém? Amém, meus amados irmãos. Agora nós vamos fazer a oração da fé.